Oi, meu nome é Sávio e esse é o segundo episódio de Crônicas Litorâneas, seu videocast, seu podcast. Então, um oi pra se você tá me assistindo no YouTube, um oi se você tá me escutando no Spotify. Sejam muito bem-vindos. Dessa vez eu tô tentando uma coisa diferente. Talvez o vento atrapalhe um pouco, a gente vai ver como isso aqui vai ficar no microfone, porque eu quis abrir a janela de vidro para que vocês pudessem ver de uma maneira até mais, sei lá, real e viva. E também porque hoje a gente vai acompanhar o pôr do sol aqui em João Pessoa. Deve ser perto das 5 da tarde. Aqui o sol se foi bem cedo. É o primeiro lugar que o sol nasce aqui, né, nas Américas e tudo mais. E também é o primeiro lugar em que esse sol se põe. E aí eu acho que vai ser bem bonito. E eu De novo, a ideia é que vocês não me vejam tanto, que vocês olhem mais pro mar, pro céu e tudo mais. Então eu acabei não colocando uma luz muito forte. Mas é isso, eu espero que vocês gostem. O episódio de hoje foi feito com muito carinho. E o tema é um tema bem difícil e até controverso, meio um tabu. A gente vai falar de luto, mas não necessariamente desse luto que a gente conhece. Na verdade, existem diversos tipos de luto, né? Que às vezes nem são tão lembrados. E a gente vai falar do luto das pessoas que continuam vivas. E é por isso que o episódio de hoje vai chamar O Velório das Pessoas que Vivem. Fiquem comigo. O mote para esse episódio, na verdade, foi uma conversa que eu tive com um amigo há umas semanas. Uma conversa até engraçada, assim, né? Se é que eu posso dizer isso. Enfim, esses dias, no caso, algumas semanas, eu tava pesquisando no meu celular, né? Nas minhas conversas, buscando um nome de uma pessoa. E aí eu coloquei o nome dessa pessoa. E apareceu a conversa que eu tive com uma pessoa que eu vivo um luto após uma extinção dessa relação há um tempo atrás. Mas é um luto bem peculiar e vocês vão entender o porquê. Enfim, aí eu contei pro meu amigo, né? Elísio, se você estiver assistindo, um beijo. Falei pro meu amigo, falei assim, ai amigo, tava aqui procurando uma conversa pra falar, pra resolver uma coisa. E acabei entrando na conversa dessa pessoa. E aí a gente falou um pouco. E aí eu disse a ele, né, que depois dessa extinção, dessa relação, que já foi há um bom tempo atrás, eu tive algumas conversas depois desse fim, né, com essa pessoa. E aí ele me falou assim, sabe? Mas por que tu tem essas conversas? Tipo, tu não acha que isso piora, não? Ou que isso atrapalha esse processo do luto depois de um término complicado e triste pra você e tal? E aí eu falei assim, ó, amigo, realmente, às vezes é meio complicado, né? Tipo, você ter essas conversas, porque isso acaba reavivando coisas em você e tudo mais, e te levando pra lugares difíceis. Mas aí, e entrando no tema deste episódio, eu falei uma coisa pra ele, eu falei assim, pra quem não teve um velório depois desse término, essas conversas às vezes é a forma como eu encontro de ter as respostas que eu preciso, de entender um pouco mais, de, enfim, questionar, indagar, até às vezes discutir, mas chegar em algum lugar, em alguma resposta que me ajude também a contornar, entender e atribuir significados a esse luto e a essa perda. E aí, eu fiquei pensando a respeito disso, né? Esse término, essa extinção da relação, nesse luto em específico, e por isso que eu disse que ele era bem peculiar, ele não foi marcado por um símbolo. E veja, a gente vive nesse mundo em que os símbolos são muito importantes. E que também esses rituais que a gente tem
Sobretudo quando a gente se confronta com a perda, seja a morte física, seja uma despedida, seja uma quebra, um fim de um trabalho, enfim. Tudo é marcado por algum tipo de ritual. E esse ritual sempre nos refere à passagem propriamente, né? A despedida, a consolidação, a imagem do fim, que também é muito importante para que a gente entenda materialmente também na nossa psique. E também a gente vive nesse mundo em que esses rituais, ao longo da história, a antropologia fala um pouco disso, né? Que ao longo da história esses rituais passaram a ser costumes, né? E eu estudei um tempo direito, eu não sei se todo mundo sabe disso, mas eu fiz um bom tempo de direito. E no direito a gente estuda a importância do costume. Às vezes a gente acha que os ordenamentos, como a gente conhece, no caso as leis, as legislações, as portarias, enfim, tudo isso vem propriamente de uma discussão de um monte de homem fardado, de um monte de homem de terno, sei lá, na Câmara, no Senado e tudo mais, os vereadores, enfim. E aí eles chegam num conjunto de normas que vai satisfazer a população. Mas a verdade é que muitos desses ordenamentos que a gente tem partem do costume. E não necessariamente são ordenamentos, como a gente chama no direito, positivados, em que existe esse lugar de escrever a lei e de publicar a lei. Às vezes esses ordenamentos são construídos no consenso da sociedade, nesse costume, na repetição da tradição. Só que esses ordenamentos também são construídos na nossa cabeça. E é por isso que a gente tem essa noção de moral, de valores, do que é certo e do que é errado na nossa vida, na vida das outras pessoas, no contexto em que a gente está inserido. Então, a repetição do costume, da tradição, da forma como as coisas teoricamente têm que ser, cria na nossa cabeça o que é o certo e o que é errado, o que é o coerente e o que não é coerente, o que a gente aprova e o que a gente desaprova, o que merece um aplauso e o que merece uma sanção. E nesse lugar do luto, a gente, pelo menos a grande maioria das pessoas, tem na cabeça essa coisa da necessidade do símbolo, do ritual, da passagem, da despedida como o coerente, o correto. E é por isso que às vezes a gente sente tanta falta quando isso não acontece. E aí, voltando mais para aquela história que eu falei no começo e falando mais propriamente do luto, né? Eu sou uma pessoa muito simbólica. E eu acho que muita gente também deve ser. Mas eu, especificamente, sou uma pessoa muito simbólica. E atribuo muito significado a essas passagens, sabe? Eu lembro que em todos os meus lutos, menos nesse, e é por isso que eu disse que ele é peculiar, eu tive esses rituais de passagem. Então, por exemplo, quando eu tive realmente uma perda física de alguém, minha avó, que talvez seja o luto mais difícil, né? De alguém que realmente se foi, a gente viveu o enterro, o funeral, o velório. Eu fui lá e falei na frente de todo mundo. E tem o apoio da família, e tem toda essa simbologia das flores, de todo mundo vestir preto. Enfim, realmente é um ritual. Ou, por exemplo, sei lá, quando eu morava no interior da Paraíba, em Cajazeiras, depois vim morar aqui em João Pessoa. E aí, quando isso ia acabar, no caso, eu viria morar aqui, eu tive um momento da despedida, de reunir meus amigos, de fazer um bolinho na minha casa, de a gente viver um momento junto, divertido, feliz, em que essa memória pudesse estar na minha cabeça do tipo, estou me despedindo, estou encerrando de alguma forma alguma coisa, mas levo também essas pessoas, essas memórias, esses lugares comigo. Porque eu acredito que o luto seja sobre a construção também de um legado, né? Dessa percepção, dessa assimilação da perda, que é muito importante. Você vê, realmente não existe mais. Minha avó não está mais aqui, eu não moro mais na cidade que eu morei por muito tempo. Entretanto, existem coisas dessas vidas que eu vivi que continuam na minha vida até hoje. E essa assimilação da perda e essa construção do legado talvez seja, pelo menos é o que eu
interpreto e vejo na minha, enfim, vivência e processo, acho que são essas coisas que fazem com que esse luto nos paralise menos, que ele seja um pouco mais dissolvido, que a gente lide com um pouco mais de clareza e de diálogo, apesar de que sempre, de alguma forma, vai doer. E vai existir uma perda, uma falta, uma tristeza. Mas cada vez mais a gente consegue dialogar com essas coisas. A falta de um ritual nesse fim dessa relação que eu tive foi muito prejudicial pra mim, sabe? Foi muito abrupto. Parecia que um dia eu tinha o que eu queria e eu estava vivendo de uma maneira super feliz e contente e realizada, e no dia seguinte eu perdi aquilo. Essa quebra foi tão intensa, tão forte, tão abrupta, tão absurda, que eu acho que eu me perdi um pouco, assim, sabe? Balançou muito a minha estrutura. Eu tenho essa imagem, né? Essa ideia de que é como se eu tivesse me desconectado um pouco do mundo, assim, sabe? Eu sempre faço essa comparação que os primeiros meses, assim, os primeiros dias depois desse término, foi como quando a Vanessa Lopes entrou no Big Brother. Que ela teve aqueles sintomas meio psicóticos, assim, sabe? Eu percebo um pouco isso, sabe? Obviamente, eu acho que o dela foi muito mais intenso, porque ela tava confinada numa casa com um monte de estranho, sem nenhum tipo de contato com o mundo exterior. Mas eu sinto que eu vivi um pouco dessa desconexão, sabe? Uma desconexão com as coisas que aconteciam. Eu tenho muitas memórias de estar meio aéreo, sabe? Como se eu fosse um visitante na minha vida. Mas também uma desconexão minha comigo mesmo. Parecia que os gostos que eu sempre tive numa vida inteira eram indiferentes pra mim. Sério, às vezes eu olho fotos dessa época e as roupas que eu vestia era diferente, a forma como eu me portava era diferente. Eu que sou a pessoa mais socializável do mundo, que eu adoro estar entre amigos, entre pessoas importantes, eu não queria ver ninguém, eu queria me isolar, eu não queria conversar. De novo, parecia que eu não tinha esse protagonismo e que o que me motivava a existir deixou de valer a pena. E, na verdade, a motivação era muito mais em algo imaginário, em uma fantasia, na ideia de um possível retorno, na ideia de desaparecer, na ideia de não acordar mais, na ideia de... Enfim, era sempre um investimento muito grande, uma ideia que nunca tinha a ver propriamente com o que eu estava vivendo. Essa sensação muito aérea das coisas. E outra coisa que eu reparei, eu não tenho tanta memória dos piores dias. Acho que, de novo, foi tão impactante que eu não consegui construir essa memória, sabe? Uma coisa pra revisitar, pra lembrar propriamente do que era. Então, eu sei que foi angustiante, que foi duro, que foi triste, mas às vezes eu não sei o que é que aconteceu propriamente, assim. Eu tenho alguns lapsos temporais de um dos dias mais complicados. E aí, obviamente, pesquisando, conversando também com profissionais e tudo mais, eu entendi que isso é bem mais comum do que eu imaginava, né? Do que as pessoas imaginam, na verdade, esses sintomas meio desconexos, assim, da vida, depois de um luto muito forte, eles são bem comuns. E aí, isso me leva a mais uma coisa também. Como naquele momento eu tava tão perdido, tão triste, tão mal, tão cheio de coisa, eu não consegui ter um diálogo muito bom nos primeiros meses, talvez no primeiro ano. Eu não consegui remexer muito nessa caixa, eu não consegui entender, eu não consegui atribuir muito significado às coisas, porque eu não suportava, porque era muito duro pra mim. Então vamos lá. Eu já não tive um marco simbólico, um ritual de despedida, de passagem, de término. Eu não conseguia falar a respeito do assunto porque era muito difícil. Às vezes eu dissociava mesmo, eu fingia que não estava acontecendo. Eu, enfim, criava algum cenário pra não ter que lidar com essa coisa. A junção, esse combo, fez com que esse luto ainda fosse mais difícil de ser digerido, sabe? E agora, depois que o tempo passou um pouco mais, né?
Eu tenho um pouco mais de coragem, de preparo, de atenção, a remexer um pouco nessa caixinha, sabe? E tentar, remetendo aqui ao título do episódio, tentar criar um velório meu, que independe às vezes da outra pessoa, sabe? Por mais que as conversas, como meu amigo falou, existiram no caso, né? A atribuição de significado e de contorno e a chegada em algum lugar é um papel unicamente meu. E tem sido unicamente meu, e que sorte, sabe? De finalmente poder dar atenção a isso. Entender quem era eu antes e depois dessa relação, como ela impactou e ainda impactará na minha vida. E o melhor, a construção desse legado que fica pra mim, sabe? A percepção das coisas que foram importantes nessa relação, mas que são atribuídas à minha vida agora, sabe? E eu tenho diversas percepções, por exemplo, eu sou uma pessoa muito mais espontânea, eu gosto muito mais da espontaneidade depois disso. Eu entendo que eu gosto de me aproximar de pessoas que têm algum contato com a arte, que conseguem ser sensíveis e vulneráveis e que conversem sobre coisas difíceis e que não tenham medo de mostrar essa vulnerabilidade para as pessoas. Eu percebo depois disso que, na verdade, isso sempre foi uma coisa minha, uma demanda minha, uma vontade minha. Só que tem uma coisa que eu também acredito, é que às vezes é importante o contato com o outro, a vivência com o outro, o deixar o outro chegar na sua vida para te mostrar coisas que são importantes para você. E que a partir desse workshop, vamos dizer assim, esse bootcamp com essa pessoa que te mostra o que você gostaria de conhecer, você consegue atribuir isso à sua vida. E eu acho que essa é toda a beleza. Nem sei se eu posso dizer que é beleza, né? Porque luto não necessariamente é uma coisa unicamente bela. Mas eu acho que existe, sim, beleza no luto, na falta ou na conquista do legado. Acho que melhor assim, melhor sintetizando dessa maneira, sabe? Por mais que ainda hoje, depois de muito tempo, tem muita coisa que eu ainda não consigo entender, que eu ainda preciso falar, que eu ainda preciso remexer na caixinha, entender e ver como o dia a dia mesmo mexe comigo, toca nesse lugar e o que eu tenho pra falar, por mais que às vezes seja confuso e eu fale uma coisa e depois desdiga e acho que seja outra coisa, por mais que às vezes as emoções ainda sejam conflitantes, eu acho que eu tenho chegado em algum lugar. Não acredito que luto seja linear. Não mesmo. Não acredito que é como se fosse uma evolução. Não acho que a gente vai chegar em um lugar sempre melhor depois de um luto. Não. Mas eu acho que a gente consegue atribuir significado, fazer velórios, chegar a símbolos e assumir vontades que são nossas. Só finalizando agora esse episódio, enquanto eu tava nesse processo criativo de construir esse roteiro mental, que hoje eu não tô nem com meu tablet, viu? Eu tô falando só das coisas que eu pensei que eu queria falar, né? Eu lembrei de um poema da Ana Cristina César. Na verdade, é uma frase, não tem nem título, mas é uma frase que eu gosto muito e que eu sempre lembro quando eu falo de luto. A frase é assim, ela tem no livro, né? Preciso voltar e olhar de novo aqueles 2 quartos vazios. Todo mundo tem quartos vazios nessa vida. E eu acho que o luto é uma grande casa com 2 quartos vazios. Quartos que sempre vão existir, quartos que estão ali. E que é meio incômodo você ter uma casa gigante com muitos cômodos, mas ter 2 quartos vazios o tempo inteiro. E eu acho que a gente precisa de tempo pra tomar coragem e entrar nesse quarto, entender o que aconteceu ali. Sei lá, às vezes limpar o chão, pintar um rodapé, colocar um quadro na parede, mas deixar o quarto vazio. Porque vazio, uma coisa que eu aprendi é que vazio precisa ser vazio.
Eu sei que é muito incômodo lidar com o vazio, com a inexistência, com a ausência, com algo que não tem, que não há, que não existe forma. Mas a atenção ao vazio também é a possibilidade de dialogar com ele, de chegar em outro lugar, de simplesmente suportar, de entender. Tem uma casa gigante, mas tem 2 quartos vazios. E que eles sejam vazios, sabe? É não ter... Não vou dizer não ter medo, porque eu acho que o medo do vazio sempre vai existir. Mas é entender que ele também é importante para levar a gente a algum lugar. Que seja uma cura, que seja, por exemplo, no meu caso, a percepção de que eu tenho uma rede de apoio fantástica e de que eu sou capaz de suportar um vazio que para mim antes soava como insuportável. Seja a construção de um legado, da memória, da presença, mesmo que falte. Porque é na vida que a gente entende o luto, a perda, a morte. Ou seja, simplesmente a assimilação da falta. De dizer, é vazio, que seja. Vamos ver o outro quarto. Vamos resolver essa casa, vamos fazer uma faxina. Vamos decorar de um jeito diferente. Vamos existir. Eu sei que é difícil, nada disso é fácil, eu não romantizo. Mas eu acho que a gente precisa, aos poucos, assumir a propriedade desse quarto vazio. Abrir a maçaneta, sentar no chão, às vezes chorar, de novo, às vezes pintar o rodapé. Mas dialogar com esse vazio, sabe? Dizer, ó, o dia tem 24 horas. Eu vou dar 1 hora pra esse vazio. Todo dia vai ter 1 hora, mas as outras 23 é comigo. A gente resolve. E é isso. Eu acho que essa é a forma que a gente encontra de fazer velórios para pessoas que ainda vivem. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. A gente se vê no próximo. Acabou que o sol nem se pôs inteiramente, né? Mas é isso, eu quis mostrar um outro momento do dia pra vocês. Quem sabe um dia eu não faça de noite também, acho que seria legal. De novo, espero que vocês tenham gostado. Beijo e até o próximo Crônicas Litorâneas.